Bom dia, amados irmãos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, que através da sua bondade, que nós possamos nos reunir mais uma vez para juntos aprendermos a tua palavra. Então vamos orar nesse instante, pedindo que Deus nos ilumine para que possamos compreender a tua palavra. Oremos. Santíssimo Deus, onipotente Pai, é no nome santo, amado, maravilhoso e poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus que nós juntamente, ó Deus, vemos clamar nesta manhã, pedindo a tua orientação, Deus, que o Senhor nos ilumine para que possamos compreender a tua bendita e eterna palavra, Deus, e que ela possa vir de encontro com as nossas necessidades, nos alimentando espiritualmente, ó Pai amado, nos fortalecendo, ó Deus, e que constantemente, a cada dia, ao levantarmos, ó Deus, possamos meditar nos ensinos da palavra do Senhor, que possamos, ó Deus, também não só aprender, ó Deus, mas transmitir esse conhecimento ao qual o Senhor tem nos dado. Obrigado pela vida do João, que Deus tem ajudado nesse ministério, que o Senhor continue capacitando cada dia mais e que, Deus, juntos nós possamos transmitir os ensinos que o Teu Santo Espírito tem nos dado. E agradeço pelo pastor, pela liderança da igreja, pela Miriam, sua esposa, Deus amado, e por todos quanto têm apoiado esse ministério, Deus, e têm juntos orado, tem Deus nos ajudado para que possamos assim fazer, ó Pai. É nossa oração, sempre com gratidão por Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amado, nós estamos estudando o capítulo de Romanos. Já estamos no capítulo 11. Desculpa. E agora nós estaremos dando continuidade. Nós vimos na aula passada até o verso 10. Desculpa, até o verso 20. Eu vou estar fazendo aqui uma rápida recapitulação, né? Recapitular aquilo que nós já vimos. É sempre bom a gente ver assim o que nós vimos na aula passada para dar continuidade à aula que se segue. Então, na última aula, nós encerramos com duas alegorias que Paulo usa para dar um ensino. Agora nós daremos continuidade falando de uma outra alegoria que ele usa, agora usando duas oliveiras. Então, João também já falou um pouquinho sobre isso. Vamos só dar uma recordada aqui e dar alguns detalhes a mais. Nós vamos fazer a leitura agora de Romanos, do capítulo 11, dos versos 17 a 24, e depois faremos as explicações seguintes. Então vamos ler. Se, porém, algum dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, fosses enxertado em meio deles e te tornastes participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glorie contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirá, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados, tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te ensoberbeça, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerais, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, doutra sorte também tu será cortado. Versículo 23. Eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados. Então essa é a condição para que a nação de Israel seja enxertada de novo nessa raiz, nessa árvore. Voltando. Pois se fosses cortado, daqui por natureza era oliveira brava, quanto mais não serão encerrado a sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, também referindo-se à nação de Israel.
Para nós entendermos um pouco essa figura aqui colocada pelo apóstolo Paulo, eu trouxe algumas figuras, algumas imagens aí para poder ficar mais claro aquilo que eu quero transmitir nessa manhã. Então vamos lá. A raiz como sendo os patriarcas, o tronco significando a nação de Israel, que ao longo do tempo ela foi se formando, ela não veio de uma hora para outra, do dia para o outro, e os ramos que aqui são gerados no tronco, nesse caso referindo-se aos judeus convertidos, aqueles fiel, o remanescente fiel. Essa árvore agora é representada como sendo oliveira e se distingue, se diferencia entre uma e outra, sendo a que foi cultivada, que é a nação de Israel, e que são chamados ramos naturais, e as que são chamadas oliveira brava, que aqui representa os gentios restante do mundo. A referência que estudamos anteriormente sobre a raiz e os ramos de uma árvore simbólica certamente levaram Paulo a desenvolver essa outra significativa alegoria que se contrapõe uma à outra, uma é oposta à outra. Veja o que diz o verso 24. Pois se fosses cortado da que por natureza era oliveira brava, quanto mais não serão encerrado a sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, também referindo-se à nação de Israel. Uma dessas oliveiras cultivada, né, que fala o texto, é Israel, e a outra, a oliveira silvestre, é referindo-se aos gentios. Veremos nesse quadro uma explicação, lembrando que eu não sou nenhum especialista, né, nessa área da agricultura, só fiz aqui algumas pesquisas para trazer para vocês um melhor entendimento do que Paulo está usando aqui como ilustração também da agricultura. Então, o primeiro passo, ele faz a extração, no caso aqui está extraindo um pedaço da oliveira cultivada e um pedaço da oliveira brava, para depois, então, no terceiro passo, inserir essa parte extraída na parte boa. E aí, no passo quarto aqui, ele faz uma espécie de bandagem, né, uma fita enrolando para fixar bem essa parte inserida. E aí, no quinto passo, aí você vê que ela já está afixada, já está inserida, já faz parte da árvore, podendo assim receber todos os nutrientes, né, dada pela raiz, que aqui é representada pelos patriarcas, que é as suas promessas. Então, Deus inseriu um povo que não era seu povo, pertencendo agora a ele, as promessas, em todas as coisas que antes era da nação de Israel, extraindo da oliveira brava, que era os gentios, e colocando na oliveira cultivada, que é aqui a nação de Israel, e hoje formando-se uma única nação, um único povo, que hoje é a Igreja de Deus, que agora sim ela é regada e cuidada pelo nosso Deus. Amém? Essa oliveira brava aqui representada é aquela que não teve um agricultor que foi lá e cultivou, que preparou a terra, o solo, né, foi lá e semeou a terra para que ela nascesse. Não teve todo aquele cuidado como a outra oliveira que foi gerada, né, foi criada por um agricultor, teve todo aquele cuidado. Então ela foi nascida de uma forma natural, silvestre, vamos dizer assim, oliveira silvestre, por isso que chama oliveira brava. Então Paulo usa essa referência, como nós vimos agora há pouco, falando da oliveira que foi cultivada, representando os patriarcas, o seu tronco que foi gerado ao longo do tempo, foi, né, crescendo ao longo do tempo, como sendo a nação judaica, e através dessa alegoria, Paulo descreve tudo que Deus fez, tudo que Deus estava fazendo e tudo que ele ainda faria, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então, em primeiro lugar, com relação aos gentios, Paulo afirma que eles, como ramos natural, foram quebrados. Paulo afirma que eles foram quebrados e separados da boa oliveira.
Isso significa que houve uma punição que a nação de Israel recebeu por sua incredulidade. Em segundo lugar, a igreja gentílica, que ele coloca aqui como sendo os ramos de uma oliveira brava, que foram enxertados no meio do remanescente fiel, ou seja, Deus trocou aqueles que deveriam crer e se tornaram incrédulos por aqueles que não criam, não buscavam, mas passaram a crer pela pregação do Evangelho, tornando-se eles participantes das bênçãos que era procedente, pertenciam à nação de Israel, o povo escolhido, e representado aqui agora pela raiz e a seiva, como diz o versículo. Então Paulo aproveita também nesta alegoria, né, o que ele usa aqui como alegoria, para trazer uma série de advertência aos gentios e daquele puxãozinho de orelha, né, aqui a igreja gentílica. Veja o que ele diz: não te glorie contra os ramos. O que quer dizer isso? Vejamos, muitas pessoas, quando saem de uma posição de humilhado para uma posição de exaltado, isso acaba contraindo um certo orgulho e, consequentemente, aqueles que ela passam a humilhar aqueles que agora estão em posição de humilhação. Então, o que Paulo quer dizer aqui, que ele quer lembrá-los de onde eles vieram, quem eles eram antes da conversão, antes de serem enxertados na raiz, e não deixar que a sua posição atual agora suba ao seu coração, deixando-os orgulhosos de si, prepotentes, ambiciosos. E, em outras palavras, Paulo está dizendo aqui que não fiquem envaidecidos e soberbos por essa posição a qual se encontra, e volte contra os ramos naturais, criticando-os e desprezando-os. Lembre-se que lembre-se que você deve isso aos seguintes fatos. Aí ele usa esse texto dizendo: não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Ou seja, vocês dependem inteiramente da raiz, pois os galhos não têm vida sem ela. Tu, porém, diz o versículo 20, só a parte B do versículo: tu, porém, mediante a fé estás firmes. Ou seja, a sua estabilidade se deve ao fato de vocês estarem sobre a raiz, que pela fé e pela graça de Deus é que te mantém firmes aí. Então, os ramos naturais foram quebrados por causa da sua incredulidade. Mas os gentios aqui, que já eram incrédulos, não buscavam a Deus, não pertenciam à nação, foram enxertados exclusivamente pela fé. Então, olha o que diz o texto: não te ensoberbeça, né, versículo 20, a parte B, mas teme. Isto não se esqueça do que aconteceu com os ramos naturais que não foram poupados. E o mesmo pode ocorrer com vocês caso não permaneça na fé e no temor de Deus. É isso uma dura lição para os gentios e deve ser considerado para nós também como uma dura lição, fazendo-nos lembrar quem é Deus, o que Ele fez e o que Ele fará àqueles que forem desobedientes à sua palavra. Muitos têm um conhecimento de Deus apenas da face do seu amor, da sua bondade, misericórdia, e acaba ignorando a face dele da justiça. Ou seja, Deus sendo justo, ele tem que punir o pecado. Devemos sempre lembrar que, com base nesse ensino de Paulo aos romanos acerca do caráter soberano de Deus e de sua justiça divina, que inclui a bondade de Deus e a sua severidade. Então, olha o que ele diz: severidade com Israel por sua incredulidade e bondade com os gentios, que é a sua igreja hoje, se permanecer na fé. Agora, nos versos 22 e 23, Paulo se volta às promessas que pertencem ao povo judeu e, baseando-se na palavra permanecer, né, essa palavra é bem importante aqui para esse ensino, que pode ser traduzido também como persistir ou continuar.
Aqui uma contrapõe-se ao ato de permanecer na fé, né, da igreja gentílica, e a outra de permanecer na incredulidade. Porque quando os judeus se arrependerem, aí sim Deus o enxertará novamente a sua oliveira, que é o seu lugar de origem. Dá uma olhada agora no que diz Mateus capítulo 23, dos versos 37 a 39. Nesses versos, Jesus faz uma afirmação do fato que, citado aqui agora pelo apóstolo Paulo, que se dará um dia o reconhecimento de Israel como seu Messias enviado por Deus. Leiamos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo de suas asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta, que é o que está acontecendo hoje a nação de Israel por sua rejeição. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhas a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Então isso vai acontecer ainda, né, num futuro. E a base apresentada pelo apóstolo Paulo para este ato é a ação poderosa de Deus agindo contra os ramos naturais, contra a natureza, né, que é a nação gentílica, para cumprir o seu propósito. Se Deus, argumenta Paulo aqui, agiu poderosamente ao retirar os gentios, que era representado pela oliveira brava, enxertando-os na boa oliveira, que é o povo de Deus, quanto mais não poderá ele novamente enxertar aqueles que são ramos naturais na sua oliveira de origem. Assim, aprendemos acerca dessa promessa da futura restauração do povo judeu à sua condição original de povo de Deus. Promessa essa que nós veremos com mais detalhes nos tópicos a seguir de sua argumentação. Então, nos versículos 25 ao 32, nesses versos, Paulo agora volta-se para os seus leitores, irmãos, né, os judeus, agora incluindo todos os membros da igreja, tanto judeus quanto gentios, porque agora ele irá tratar de futuro de ambos, tanto dos judeus quanto dos gentios, né, que Deus ainda propõe para eles num futuro próximo. Então, ele concentra-se agora nesses dois povos, que é a Igreja de Deus. Paulo, depois de tê-los advertido acerca do perigo da vanglória e da arrogância, agora ele exorta-os quanto à presunção deles. Então, a exortação feita à igreja, que é composta aí por gentios e judeus também, agora ele faz essa seguinte advertência. Leamos o texto. Porque não quero, irmãos, que ignorei esse mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Que veio o endurecimento em parte a Israel, até que seja entrado em plenitude, né, ou seja, no seu total, os gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Porém, a eleição, amados, por causa dos patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não pode mudar, né, na sua promessa, na sua palavra. Então, o que Deus fez, a vocação de Deus, a eleição de Deus, ela é irrevogável. Versículo 31. Assim também esses agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Com certeza, Paulo aqui pensa que se os gentios e os judeus da igreja de Roma entenderem bem qual é a sua situação atual, um em relação ao outro, dentro do propósito de Deus,
eles nada terão de que se gloriar. Porque este propósito, Paulo chama aqui de mistério, palavra que é usada muito agora no Novo Testamento, com o sentido de um segredo ou um propósito de Deus que é revelada plenamente à Igreja de Deus. Então, essa essência deste segredo em todas as passagens é mostrar Cristo, que eles não haviam entendido, e algo que ele fez ou fará por sua igreja. Então, vejamos alguns textos que mostra, que fala bastante desse mistério revelado. Vamos lá. Abra Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 51 a 54. Leiamos. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é corruptível se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Agora vamos abrir Colossenses capítulo 1, dos versos 26 a 28. Abra lá. Leiamos. O mistério que estivera oculto do século e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, que hoje é a Igreja de Cristo. Mistério esse que revela Cristo e o propósito de Deus, a salvação. Veja lá, versículo 27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem a sabedoria, a fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Ainda em Colossenses, um pouquinho mais à frente, no capítulo 2, dá uma olhadinha lá no versículo 2 e 3, o que diz. Para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus. Cristo, em que todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Um pouquinho mais à frente, capítulo 4, dessa mesma carta de Colossenses, nos versos 3 e 4, né, para ainda deixar bem claro essa questão do mistério. Veja lá o que diz. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pela qual também estou algemado. Então, mais uma vez, a palavra mistério usada aqui no texto. Continuando, versículo 4. Para que eu o manifeste como se deve fazer. Agora, voltando um pouquinho a sua Bíblia, um pouquinho atrás, no capítulo, na carta de Romanos, no capítulo 16, dos versos 25 e 26. Olha o que diz. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Mais uma vez aqui a palavra mistério sendo apresentada, né, como revelando a Cristo. Foi mantido em silêncio por todo esse tempo e agora ela é manifesta. Continuando. E que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Então, exatamente esse mistério citado aqui, dentre outros textos, que Paulo também se refere nos versos a seguir, com o nosso amado amigo, irmão João Mário, ele nos dará essa continuidade aos estudos,
e explicando qual é esse ministério do qual o apóstolo Paulo fala aqui. Agora revelado para a igreja do Senhor. Então nós nos veremos logo mais à noite, se Deus assim permitir, e no próximo domingo, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente para aprendermos a palavra do Senhor. Fique com o João agora, que dará a continuidade ao ensino. Bom dia, graça e paz ao Senhor. Vamos estudar sobre Romanos, capítulo 11, do versículo 25 ao 36 hoje. Esses versículos, Paulo, ele termina de escrever o plano de Deus. O apóstolo, ele enfatiza 3 pontos que ele considera especialmente importantes. O primeiro ponto é que o plano de Deus é um mistério, versículo 25. De modo que não devemos nos surpreender se não entendermos os detalhes de como se cumprirá. Também não devemos nos surpreender se nos parece totalmente improvável que se cumpra. O mistério é uma verdade que há algum tempo esteve escondida, mas agora é revelada por Deus. O segundo plano inclui a salvação da plenitude dos gentios e de todo Israel. Com essas expressões, Paulo quer significar cada grupo como um todo. Ou seja, a primeira expressão significa que se salvarão todos os que aceitarem a Cristo entre os gentios e também todos que aceitam a Cristo e são judeus. Só que Paulo esperava que isso acontecesse em breve, naquele momento, dentro do período de sua vida. Mas, na verdade, ocorre também até agora, até Cristo voltar ocorrerá isto. E ele quer, como resultado, ele tem que um grande número de judeus também chegarão à fé em Cristo, assim como de outras nações. Aí termina nesses mesmos pontos, que hoje sabemos também que essa conversão dos judeus e dos gentios não ocorre como rapidamente, é com o tempo, o plano de Deus. E que o fato de serem grandes quantidades não significa nenhuma diferença no conceito de Paulo sobre o assunto, porque segundo seu critério sua missão foi completada. Segundo o critério de Paulo, aqui no versículo, voltando aqui no versículo em Romanos 15, 19, Paulo fala aqui que o trabalho dele foi completado. Vamos ler. A respeito de alguns assuntos eu escrevi a vocês. 19, perdão, irmãos. 15, 19. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus, desde em Jerusalém a arredores até o Ilírico, proclamei plenamente o Evangelho de Cristo. Então, aqui ele está falando que aqui ele cumpriu e que nós, como igrejas, estamos cumprindo, levando o Evangelho a toda criatura, a todo mundo. A todos, e os que ouvem e aceitam são feitos filhos de Deus. E terceiro, que a chave para entender o plano total de Deus é a misericórdia de Deus. Embora os judeus, por enquanto, são inimigos de Deus, só que, na verdade, os inimigos de Deus são os que não creem em Deus. E, no caso aqui, os judeus não creram em Deus. E muitos até hoje também não creem. E também as pessoas que não aceitam são inimigos de Deus, que são desobedientes a Deus. Mas
eles têm a chance em vida de se salvar, aceitando a Cristo como Salvador. E também que é importante notar que Paulo também sugere que Deus ele alterou seu plano, que ele nunca alterou o seu plano. Por quê? Porque ele prometeu abençoar todas as nações de acordo com Israel, de acordo através de Israel, por meio de Israel, desde Abraão até nós. Que todo o plano de Deus é só de Deus. Nenhuma nação, nenhum ser humano, nada pode mudar isto, mudar os planos de Deus. Ele prometeu que através de Israel, através de Abraão, através de Isaac e Jacó, todas as nações, as famílias da terra serão abençoadas. Em Êxodo, em Gênesis 12. Gênesis capítulo 12. Versículo 2. Vou começar no versículo 1 a 3. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, do meio de seus parentes, e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Transtornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. E vemos também que Jesus Cristo, nosso Salvador e Messias, ele vem da linhagem deste Abraão, se cumprindo que todas as famílias da terra são abençoadas. E que também que tanto os judeus como os gentios, eles estão em estado de desobediência a Deus, quando eles não se convertem a Cristo. E Deus, em sua misericórdia, os resgata desse estado. No caso, os salvos, quem crê em Cristo e aceitam, ele resgata, eles obtêm um resgate dessa desobediência, da condenação final. E Deus, ele age assim, por meio desse plano surpreendente, que inclui todos os seres humanos sem distinção. Ele inclui, Cristo ele morreu por todos, ele inclui todos os seres humanos para ser salvos. Só que basta eles se converterem a Cristo. Em Romanos 8:1, voltando um pouquinho para trás, diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, por causa da morte de Cristo e as pessoas que creem nele se convertem a Cristo, eles não são mais condenados, eles não são mais condenados à ira no fim dos tempos, por causa que através de Cristo eles se tornam obedientes a Deus. Através de Cristo nós somos salvos, não somos mais condenados. E a misericórdia de Deus, ele vem aos seres humanos depois que sua desobediência e condenação sob ira os impossibilitaram de fazer outra coisa, a não ser que fosse apelar à bondade e à misericórdia de Deus. Nós mesmos não conseguimos nos salvar sozinhos através de nossas obras, através de outros caminhos. Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, mas não. O único caminho é Cristo.
O único caminho que tem salvação é Cristo. Então, quanto nós somos impossibilitados de buscar a salvação por nós mesmos, através de nossas obras. Por quê? Porque a salvação é pela graça. Assim está escrito em Efésios. Efésios 2, capítulo 2, versículo 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus. O 9. Não por obras, para que ninguém se glorie. Continuando, versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais preparou antes para nós as praticarmos. As boas obras é necessário para nós como igreja fazer todas as questões sociais. Nós temos uma missão que é uma missão integral, que não é só apenas levar o evangelho, falar, mas também através de nossas atitudes, de nossos comportamentos e também de ajuda social, humanitária, que através de Cristo nós fazemos, e isso pode acarretar que outras pessoas se convertam a Cristo também, porque assim, a fé, a salvação é pela graça. Nós não temos condição de ser salvos através de nossas próprias obras. Cristo nos salvou, é dom de Deus. E não por nossas obras, para nós não se gloriar, não ficar com orgulho. Só que ele continua, aqui no versículo 10 ele fala que em Cristo Jesus nós temos que fazer as boas obras. E voltando agora para Romanos 11, que a misericórdia é a única esperança da salvação do ser humano, e o ser humano eles não tem como criticar a Deus absolutamente por nada, porque nós não, ele é o único, ele é o soberano de todos nós, e que a nossa justiça ela não é grande perante Deus, e que a única coisa que devemos ter em mente é que nós devemos crer e seguir somente a Cristo e a Deus, que o plano dele em nossas vidas, aos salvos, é grandemente bom e bem, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em Romanos 8, 28 diz isso. Mas não é bem material, é o bem que ele nos fez e faz, que no fim dos tempos estaremos com ele, ou se morrermos antes, também se a igreja, quando a igreja for arrebatada, nós iremos com ele. Esse que é o bem. Deus ele planeja o bem para a sua igreja, apesar de todos os sofrimentos, aflições, dificuldades aqui nesse mundo. Cristo mesmo disse que nós nesse mundo passaremos por dificuldades, porque nós somos cidadãos dos céus e não do mundo. E que agora nos versos finais, do 33 ao 35, é um hino de louvor a Deus, ao 36, perdão. É um hino de louvor a Deus, que o foco principal é que ele que o autor diz que ele é um devedor da misericórdia de Deus, que sobre essa misericórdia ele canta aqui, ele fala, porque no versículo 33 ele fala da providência divina que Deus que Deus tem, que Deus faz,
Aquele no 33, ó, o que profundidade da riqueza e sabedoria de Deus e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos e inescrutáveis os teus caminhos. Nós, como humanos, não sabemos. Deus, ele é eterno, ele é poderoso, ele é onisciente, onipresente. E quem conheceu a mente do Senhor e quem foi seu conselheiro? Essa passagem me lembra Jó 7:35, em que Jó 35, versículo 7. 35, que diz: se você for justo, que lhe dará? Olhe que receberá da sua mão. Aqui ele o pergunta para Jó. Então, e Deus, ele é misericordioso. Nós, e também a providência de Deus em nossas vidas é muito grande. Nós, muitas vezes, não sabemos contar não tudo o que Deus faz em nossas vidas, porque só o fato de nós estarmos aqui agora, nesse domingo, de manhã, acordados, ouvindo a palavra de Deus, fazendo, vivos aqui, é uma providência divina. Cada alimento que Deus coloca em nossas mesas, e também na questão das boas obras, cada obra que nós fazemos, levarmos para o nosso irmão, irmã, as pessoas menos favoráveis, também é uma providência divina. E então, é isso, meus irmãos. E eu queria fechar com uma frase de Martim Lutero, que é bem interessante. O Evangelho tem que ser pregado pelo mundo inteiro, para que todos os pagãos o aprendam e para que a plenitude dos gentios também entre no céu. Que nós devemos levar a mensagem do Evangelho a todos, através da palavra, através de nossas obras também. É a palavra que salva, só que nós devemos mostrar as obras em Cristo, mostrar a mudança de vida, mostrar que somos como imitadores de Jesus. Meus irmãos, é o estudo de hoje. Queria que todos vocês orassem comigo agora. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua palavra, Tua mensagem, Deus. Obrigado, Deus, por o Senhor estar sempre conosco, pela Tua misericórdia, Deus. Nos ajude, Deus, a alcançar aqueles que não conhecem a Ti ainda. Que o Senhor esteja completamente, Senhor Pai, fazendo a Tua vontade, Deus, em nossas vidas. Abençoa cada irmão, irmã que está assistindo agora nesse momento, cada amigo, amiga, cada pessoa, Deus, que assiste esses vídeos, esses cultos online, essas CPTs, todos, Senhor, visita cada membro da nossa igreja, cada irmão, irmã enfermo, Deus, visita, Deus, nosso pastor, sua família, Deus, cada um, Senhor Pai, esteja protegendo, esteja abençoando e ensinando, Pai, de acordo com a Tua palavra, o Teu Santo Espírito, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém. Irmãos, tenham um ótimo domingo, que Deus abençoe a todos. Espero estarmos daqui a algum tempo juntos no templo para louvarmos e glorificar o Senhor em comunhão. Amém? Deus abençoe. Bom dia, irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus, mais uma semana se encerrou e mais uma semana está começando, né? Vamos começar o nosso dia louvando o nome do nosso Deus e aprendendo mais da sua palavra. Vamos cantar o hino 545 do cantor cristão? Vamos à escola.